hoje quero estar bem perto de ti. Bom dia, Espírito Santo, minha alma sedenta está anseio ao teu lado caminhar. Conduza os meus passos, acerte os meus ponteiros. Não quero me atrasar para estar com você. Converse comigo, permaneça ao meu lado. Quero me encher do teu fogo, Espírito Santo. Renova em mim a tua chama, reaviva teu fogo em mim. Quero passar o dia todo com você. Quero intimidade, avivamento. Quero contigo orar. Espírito Santo, vem em mim morar. Oh, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Quero estar perto de ti. Não, não, não. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia para Roraima, bom dia para Porto Velho, bom dia para Pimenta Bueno. Glórias a Deus. Bom dia para Jacinópolis, bom dia para Ouro Preto, bom dia para Vilhena. Eita, glórias a Deus. Bom dia, povo de Deus. Nesta manhã incrível e extraordinária, quarta-feira, 17 de dezembro, quem você convidou para estar conosco nesta manhã? Me contem. Você já convidou alguém para estar conosco nesta manhã? Gente, hoje o nosso devocional tá em Pimenta, né, Regi? Mas tem a Aninha de Vilhena que tá com a gente. Bom dia, Luana Antunes. Glórias a Deus. E hoje, no dia 17, ontem a gente falou 15 e 17. Nem tem música tocando e o Instagram tá dizendo que vai me bloquear. Ontem nós falamos sobre o 15 e o 17. E hoje a gente vai voltar pro 16. Gente, o 16 é o capítulo que eu mais uso no final do ano para eu fazer meu planejamento. O que eu mais uso. E eu... Gente do céu. Esse tripé aqui, de vez em quando, me assusta. Tô desacostumada com ele. Bom dia, minha Cassinha. Tô desacostumada dele. Tô começando a usar ele agora, né? Nem comecei a usar a iluminação dele ainda. Tô com a iluminação daqui das portas, das janelas, que não tem cortina. Então, enquanto não tem cortina, eu tô fazendo desse limão uma limonada. Mas essa gola, vocês nem me avisaram que essa gola tava toda troncha, gente. Tem que me avisar, tem que me avisar. Vamos lá então? Pega o seu caderninho. Não tem caderninho? Não acredito, mas tá bom, vou aceitar que você não tem esse caderninho do devocional criativo, que eu só vou pedir sob encomenda agora, tá bom? Ou não tem caderninho? Pega um post-it e anota hoje, dia 17 de dezembro, nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. Vamos falar sobre o capítulo 16. Olha essa mensagem poderosa da Débora. Débora, você estava na oração da madrugada hoje?
Bom dia, povo de Deus, que neste dia possamos ser canal de bênção para o próximo e não uma pedra de tropeço. Eita lasqueira! Deus é mais, Deus é mais. Hoje nós vamos ficar com Provérbios 16. Quando Deus governa os nossos planos. Vamos lá? Quando Deus governa os nossos planos. Um abraço para a comunidade Vinde, um abraço para a equipe do LaborMed. Deus abençoe a equipe do Vinde, Deus abençoe a equipe do LaborMed. Olha só, 2 equipes que cuidam de saúde. Saúde física, saúde mental. Comunidade Vinde, saúde física, saúde mental, espiritual e restauração de vidas, hein? Meu Deus, muito poderoso isso. Quando Deus governa os nossos planos, Provérbios capítulo 16, por favor, alguém anota esse título aí para mim. E no seu caderninho, eu quero que você anote a palavra-chave de hoje. Ei, Julinha, nem tinha te visto aí, menina. Apareceu igual um raio essa menina. Quando Deus governa, olha só. Eu vou falar se vocês querem pelo Google Meet, acho que eu vou fazer uma votação. Mas eu precisava de saber isso aqui com vocês. Ainda não sei como eu vou fazer. Vamos deixar para depois. Mas anotem essa palavra-chave. Planejar é humano. Amém? Planejar é humano. Né, Luana Antunes? Cadê Luana Antunes? Planejar é humano. Você não sabe o que fazer na sua casa, chama Luana. Mas, porém, no entanto, todavia, direcionar é divino. Então, planejar é humano. Mas direcionar, a direção vem de Deus, direcionar é divino. Essa é uma chave para você, hein, meu povo. É para você. Ai, pastora, eu não sei se eu coloco esse quadro na esquerda, se eu coloco esse quadro na direita, se eu penduro essa lâmpada ou se eu deixo essa lâmpada pregada na parede. Isso daí, gente, a Luana Antunes resolve. Isso a Luana Antunes resolve. Mas direcionar seus planejamentos, todos, no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento com os filhos, essa direção só Deus pode dar. Só Deus. A Luana vai poder te ajudar na sua casa a falar, esse sofá não tá legal. Eu queria comprar uma cadeira cor-de-rosa, gente. Eu queria tanto comprar uma cadeira cor-de-rosa. Ela falou, pastor, tão querida. Ela foi tão querida que eu desisti da cadeira cor-de-rosa. Então, esses planejamentos, né? Desenhar sua casa, o arquiteto, o engenheiro, ele faz isso. Desenhar a sua casa. Fazer a planta da sua casa. Isso é coisa que você precisa de ajuda humana. Mas direcionar os seus planos, só Deus. Só Deus. Pastor Wilson. Eita, pastor Wilson, que saudade do senhor e de toda a sua família. Um abraço para sua esposa, pastor Wilson. Então, quando os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus, a coisa é certeira. A coisa é certeira. Não tem para onde correr. Não tem. Olha, os possíveis você resolve por aqui mesmo.
Bom dia para nossa enfermeira. É enfermeira? Vamos na palavra liberada que Deus tem para você nessa manhã. Bora lá? Basta você crer. Deus tem uma palavra liberada para você. Bom dia, amadinha. Pode, Regi, pode escrever que eu leio seu testemunho. Ou você quer entrar ao vivo para dar seu testemunho? Você quer? Eu te convido. Quer entrar? Aleluia. Glórias a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Glórias a Deus. Vamos lá. Bom dia, Mardize. Tô com tanta saudade de você, Mardize. Eu acho que o pessoal da Qualifit me esqueceu. Bom dia, Angélica. Bom dia. Eu tô tanto tempo sem aparecer lá que eles nem lembram mais de mim, Mardize. Então tá bom. Você pode digitar seu testemunho, tá bom? Que eu leio. Olha só, como eu já tô bem desinchada, gente. Vocês viram que o meu rosto hoje tá bem desinchado em relação à segunda-feira? Vocês estão percebendo que o meu rosto desinchou bastante? A Tainara, pra glória de Deus. Vocês lembram que eu fui lá na Michele, fiz drenagem, melhorou muitíssimo. E a Michele falou: pastora, a senhora está muito inflamada. Mas Deus é tão bom que mandou a Tainara Zotelli trabalhar em parceria com a Michele Assunção. Olha como Deus é bom. Como Deus é bom. E como a Michele falou que eu ainda estava muito inflamada, a Tainara falou: eu tenho uma sugestão. E daí a Tainara sugeriu. A voz ainda não mudou, mas eu ainda estou muito inchada. Vou melhorar, gente. Vou melhorar. Vocês viram que o negócio não é fácil, né? Eu via nos outros, achava que era rapidinho que passava. E não é. E aí a Tainara tá fazendo laser. E uma outra coisa que eu não sei explicar. Não é Rabelo, pode ter não, né, Suelen? Suelen Rabelo. Enquanto a Regi tia digita o testemunho dela, nós vamos começar o nosso devocional. Nós vamos entrar, né, no nosso devocional. E depois eu leio o testemunho da Regi, combinado? Glórias a Deus. Gente, sério, hoje eu tô me achando bem desinchada, o rosto. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Já pensou se eu tivesse com vergonha de fazer essa live com a cara inchada? Eu tava desde outubro sem fazer. Eu não paro assim não. Vamos lá, vocês vão aguentar o processo comigo, tá bom? Glórias a Deus. Olha só, Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: ao homem, à mulher, fiz até toda roxa. Gente, eu tava toda roxa, meu Deus. Quando eu usei a máscara,
É porque eu tava assustadora. Ai, meu neto Isaac falou, vó do céu. Gente, e o Bernardo ficou orando em línguas. Ontem a mãe dele mandou um vídeo pra mim ontem à noite. Outro vídeo, tá? Que eu não postei. Que ele já tá perto de dormir. O pai dele e a mãe dele estão com roupa de dormir. E ele tá lá, boa noite, igreja do avivamento. E orando em línguas. Pai seja com todos, amém? E ó, pei, orando em línguas. Ontem à noite o Bernardo tava fogo puro em todos os sentidos. Aí a mãe dele mandando os vídeos pra mim, ele só orando em línguas e correndo pela casa. Eu tenho certeza que Deus recebe essa oração, gente. A oração de um coração inocente, puro, né? Ai, Bernardinho só orando em línguas e boa noite, igreja do avivamento. Gente, é muito engraçado. Ele imita igualzinho. Acho que eu vou ver se eu consigo pegar só o áudio para pôr para vocês. É muito legal. Vamos lá. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, olha só. Não é errado planejar. Aliás, errado é você não planejar. Ai, Jefferson, te amo. Errado é você não planejar. Você precisa planejar. Você tem que planejar. É errado você não planejar. É errado, gente. E o erro maior ainda tá quando a gente planeja. Ué, pastora, como assim? É errado não planejar e é errado planejar? Então, deixa eu te explicar. É errado, erradíssimo, planejar sem Deus. Ah, mas eu nunca fiz isso, pastora. Você nunca fez isso? Tem certeza? Tem certeza que você nunca fez isso? Parabéns. Olha, gente, eu que nem me considero tão louca assim, que já fiz muito isso. Muitíssimo. Isso eu já planejei tanto sem Deus. Deu certo? Pouquíssimas coisas. Mas vocês sabiam que muita coisa dá certo? Muita coisa que você planeja sem Deus dá certo. É. Que Deus não é vingativo. Deus tem misericórdia. E Deus nem considera o tempo que a gente é ignorante. É. Por isso que você às vezes chega querendo ser um alecrim dourado, falando, ai pastora, mas fulano que é ímpio. Tá dando tudo certo. E eu que oro 1 minuto por dia. E eu que oro tanto 5 minutos. Eu que vou à igreja uma vez na semana. Uma vez na semana. Dos 7 dias, a pessoa vai uma vez. E acha que é alecrim dourado. Top das galáxias. Culto de oração? Deus me defenda. Nunca vai. Culto de quarta-feira, que tem poucas pessoas, e que não é o pastor Júlio pregando, raramente ele prega na quarta, porque eu que faço as escalas de quarta e eu tiro ele da quarta. Eu quero dar oportunidade. Porque quem fala é Deus. Então, se Deus fala no domingo, Deus vai falar na quarta. E Deus vai falar através de pessoas mais simples. Quando eu falo simples no vocabulário, ah, mas é a irmãzinha que vai pregar lá, nem pastora é.
Você está esperando coisa do homem? Você está esperando coisa de homem? Você está achando que homem tem coisa do céu para te dar? Tem não, filho. Não tem. Não tem. Então assim, quem espera coisa de homem se frustra. E se frustra muito. Muitíssimo. Eu amo o culto de quarta-feira, porque eu nem tô tão maquiada, então dá menos trabalho o meu choro. O meu choro é mais livre. Eu amo a quarta e a sexta que tem menos pessoas, porque eu posso abrir mais a boca em concordância com o meu coração. Eu amo. Cuidado. O erro é planejar sem Deus. E também é errado você não planejar. E se você acha que você nunca planejou sem Deus, parabéns para você. Porque eu já fiz essa caca, centenas de vezes. E para meu desespero, deu certo. Um bom tempo deu certo, gente. E eu achava que estava certo. É pior quando dá certo o planejamento sem Deus. Porque daí você cai na ilusão que você está certo. Você cai na ilusão que você está fazendo as coisas certas. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Meu Deus. Eu demorei. Eu acho que eu demorei demais para entender que o meu planejamento estava errado, porque Deus não estava em primeiro lugar. Sabe, eu até escrevia que Deus estava em primeiro lugar. Eu até anotava que Deus estava em primeiro lugar. Eu sempre tive agenda. Todo ano eu tinha agenda. Agora que eu não tenho mais tantas agendas, que eu não tenho, que eu não use tantas agendas. Eu estou tentando usar agendas eletrônicas. Tentando. Mas eu nunca fiquei sem agenda. Eu nunca fiquei sem planner. E eu colocava que Deus estava na direção. Mas era uma grande mentira. Eu quero abrir os seus olhos nessa manhã. Eu quero te tirar dessa grande mentira. Que mentira que é essa? Eu te conto agora. De quando a gente escreve que Deus está na direção. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, não condiz com o que você escreveu. Sabe? Que discurso furado. Que discurso furado. Tudo bonitinho no papel, zero na prática. Gente, quando eu fazia um planejamento top, que eu achava assim maravilhoso, e eu ia para a sala de aula, e naquele dia o trem desandava, um aluno caía, se machucava, o outro brigava, o outro mordia, o outro acertava a orelha do outro, e o trem desandava. E eu gastava tempo, sabe? Gastava tempo, porque daí eu usava aquele momento para trabalhar relacionamento, para falar de educação, para falar de como tratar o amiguinho, para falar de coisas que a gente precisa falar na escola. E em casa, mais ainda. E aí o meu planejamento furava. E no final eu tinha que anotar que eu não tinha conseguido trabalhar determinadas coisas, porque eu fiquei fazendo isso e isso no nosso relatório diário. E aquilo era horrível, eu achava tão frustrante.
falava, puxa vida, esses menino. Quando nós fazemos o nosso planejamento sem Deus, as chances de acontecer isso que eu acabei de relatar são grandes. Sabe, planejar com o Senhor é descansar mesmo sem ter todas as respostas. Quando você entrega seu planejamento para o Senhor, seu projeto de vida ao Senhor, não quer dizer que você não confiou no Senhor, né, Vilma? Não quer dizer que você não confiou no Senhor. Mas quando nós entregamos, sabe, Deus começa, para começo de conversa, Deus começa alinhando. Deus começa alinhando. E aí Ele vai organizando, sabe, colocando cada coisa no lugar, aqui, ali. E aí até você que estava meio assim sem saber para onde ir, como fazer, como dar continuidade naquilo que você planejou, até você começa a ficar com os passos mais firmes. Entregar o nosso planejamento ao Senhor. Olhem bem para mim, quem pode. Tem gente que está no computador, eu sei. Tem gente que está dirigindo, já me avisaram. Mas quem pode, olhe bem para mim. Quem pode, brinda esse momento. Quando nós entregamos o nosso planejamento, aquilo que você rascunhou, digitou, escreveu. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, sabe o que Deus faz? Deus organiza, alinha e firma os passos. Renatinha, continua com o fone de ouvido, continua cuidando do zoinho da sua paciente, da sua cliente, porque amanhã sou eu que vou estar deitada nessa maca. Então planeje e descanse no Senhor. Renata tem um testemunho poderoso. Aliás, suas últimas viagens, e não só viagem de férias, viagem de trabalho, viagem de férias, viagem da família, foi projeto colocado aos pés do Senhor, projeto colocado no altar. E quando a Renata colocou o projeto dela no altar, o Senhor alinhou a vontade que estava no coração dela com aquilo que estava no coração de Deus. Qual é a vontade de Deus? Te abençoar. Qual é a vontade de Deus? Fazer você feliz. Né, Drica? Às vezes nós achamos que está demorando. Às vezes nós pensamos que está muito difícil, mas se a gente confiar... Cadê? Peraí. Aqui. Mas se a gente confiar, no Senhor, tudo vai fluir exatamente, Drica. Tudo vai fluir. Gente, vocês estão vendo que eu tenho colocado muito o desenho da ampulheta, né? E já tem... Eu acho que já tem 1 ano que eu ganhei essa ampulheta e ela tá aqui guardada, esperando uma prateleira para eu colocar. Olha só. Tem 1 ano que eu ganhei essa ampulheta. 1 ano. Eu ganhei no meu aniversário do ano passado. Uns dias antes do meu aniversário, porque ela gosta de me dar presente sempre. Ela dá perto do aniversário, depois do aniversário ela dá de novo.
E eu tô esperando, eu tô igual a Drica aqui, ó. Parece, mas eu continuo confiando nos planos do Senhor. E o Kairós de Deus é muito incrível, gente. O Kairós de Deus é muito incrível. Ele é muito poderoso. Coisas que a Renata estava esperando já há alguns anos. Parece que aconteceu de repente. Mas eu lembro dessa menina sendo atendente de balcão, vendendo calçados. Hoje ela tem a sua empresa e ela viaja como embaixadora do que ela faz. Ela é referência no estado de Rondônia e até a nível de Brasil naquilo que ela faz. Tá curioso? Vai lá no perfil da Renata depois. Então não pare de confiar. Ó, estão vendo? Dá pra ver? Às vezes não dá pra ver, né? Mas ela já começou ó, parece que não, mas Deus está trabalhando. Nem sempre você está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está vendo, o tempo está passando e você não está percebendo. E parece que está demorando tanto. Você olha e você fala, meu Deus, está muito devagar. Está muito devagar, Deus. Não vai dar tempo. Mas tudo é no tempo de Deus. Entregar nas mãos do Senhor é descansar, é confiar. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos trabalhando hoje, mas no verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sabe? Às vezes Deus muda os planos, faz a gente dar uma recuada, voltar um pouquinho para trás. Sabe, às vezes Deus fecha algumas portas, faz alguns ajustes que assustam a gente. Durante muitos anos, por mais de 15 anos, exatamente 20 anos, eu trabalhei numa única profissão e nunca fui demitida por 20 anos. Então eu não sabia o que era ser demitido. Depois que eu saí da sala de aula e eu comecei a trabalhar em outros departamentos, devido ao meu modelo de contrato, eu recebia uma gratificação, às vezes quase insignificante. Ela era mais para dizer que eu estava fora da minha secretaria de origem. E aí todas as vezes que tinha problemas políticos, dos quais eu nem sabia por quê, eu era exonerada. Ou que o grupo que eu estava não estava dando certo, eu era exonerada. E mesmo eu, sabendo que eu ia ser exonerada, mesmo eu sendo concursada, permanecendo com o meu contrato, eu levava um susto. Eu sempre comento isso com o meu marido. Eu falo, meu amor, como fica o coração de uma pessoa quando ela é demitida? Meu marido trabalhou 8 anos numa empresa, sem tirar férias. Durante 8 anos, ele não tirou férias.
Mas um dia a empresa chegou e falou para ele que a vida que ele estava levando, que era da igreja, pedindo para se ausentar, já não estava mais dando certo para a empresa. Porque ele vivia pedindo muito para faltar nos feriados, porque a gente queria fazer batismo nos feriados. E ele trabalhava feriados, sábados, aos sábados e os feriados, e às vezes até o domingo, meio-dia. E aí essa empresa falou: olha, acabou para nós. Era Deus fazendo um ajuste. Não dá mais para você ficar com a gente. Era Deus fazendo um ajuste. Júlio, você vai depender 100% de mim. Naquele dia, Júlio César chegou em casa e me deu a notícia: fui demitido, nega. Nós choramos tanto, parecia que nós estávamos enterrando uma pessoa. Deus só estava ajustando a rota, fazendo uns ajustes, para que hoje a gente pudesse viver da graça e do amor. Algumas vezes a gente olhou para trás e deixou as emoções tomar conta e pensamos: e se eu estivesse ainda trabalhando? E se eu estivesse fazendo faculdades e pós-graduações? E se eu não estivesse só cuidando de vidas? Não é atraso o que Deus está fazendo na sua vida. Se for Deus, não é atraso, é cuidado de Deus. Anota isso, não é atraso. Se Deus mudou o caminho, é porque Ele tem um caminho melhor para você. E às vezes, né, Drica, aquilo que parece impossível vai glorificar o nome de Deus. Vai mostrar que só aconteceu porque foi Deus. Provérbios 16 é o que eu mais uso no final do ano. Você vai me ver muito falar sobre Provérbios 16, ainda mais quando eu começar a falar do projeto de vida. Juliana, você avançou tanto, você não faz ideia. Muita gente que está ao seu lado ainda não faz ideia. Mas eles vão ver. Muita coisa aconteceu na minha vida e não é porque eu quero me amostrar, que nem diz a minha mãe. Não é porque eu quero ser amostradinha. Tá? Não é porque você quer ser amostradinha, não. Mas é porque Deus faz. Deus faz. Sonhe, planeje e não tenha medo de colocar Deus na direção. Não tenha medo de entregar seus planos, seus sonhos, seus caminhos ao Senhor. As pessoas vão achar você quadrado, louco. Vão achar que você está desesperado. Desesperadas estão as pessoas sem Deus. Estão tão desesperadas que chegam até a tentar contra a própria vida. Mas você não. Você está deixando Deus ajustar, alinhar a sua vida com o que Ele projetou para você, com o que Ele planejou para você. Deixa as pessoas achar que você está louco. Deixa as pessoas achar que você não tem mais idade para viver milagres. A Elaine, você não tem mais idade para viver esse milagre. Nossa, você tá uma careta lindíssima, uma chata belíssima. Até a sua skin mudou.
Mas as serpentes não podem falar isso, elas não conseguem. Ailane, você não tem mais idade para viver esse tipo de milagre. Tem gente que classifica o seu milagre. Não, gente, o povo sem Deus é muito sem noção. O povo de pouca fé é muito sem noção. E ele fala assim: ah, Juliana, esses milagres aí, você não tem mais idade para viver isso, não? Ailane, corajosamente, coloque aí para mim, que eu já esqueci, a idade que você viveu o seu maior milagre. O milagre que você desejou por anos. Gente, por 7 anos ou 8, não me lembro, eu ouvi a Laine desejando um milagre. Ouvi ela pedindo, ouvi ela falando. Mas durante 7 ou 8 anos, que eu não me lembro agora, eu também não ouvi a Laine murmurando porque ela não tinha aquele milagre. E o que eu mais admirava nela é que cada uma que recebia o milagre da maternidade, a Laine se alegrava. A Laine ajudava a organizar chá. A Laine ia lá e levava o melhor presente. Mas como diz a profeta Bibi, vai dar tempo, e deu tempo. Deu tempo. Vai dar tempo, Isabelle. Vai dar tempo. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando, olha. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a seu favor. Deixe o Senhor organizar. Deixe o Senhor cuidar do seu projeto, do seu planejamento, da sua vida. Ouça a voz do profeta, ouça a voz da profetisa. Como diz a Márcia, a nossa Marcinha, ouça a voz dos ungidos de Deus. Eles não erram, porque o que eles estão falando vem de Deus. Então ouça a voz dos ungidos de Deus. Vai dar tempo. Deus não está atrasado. Deus não esqueceu de você. Você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Faltam quantos dias mesmo para finalizar o ano? Vai dar tempo. Ele está fazendo, ó. Ele está fazendo. Acredite. Ui, eu tô com medo, ó. Não acredite. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã que o seu projeto colocado no altar, planejado com a direção do Senhor, vai fluir. Vai fluir. E ainda este ano, ouça, você planejou? Você permaneceu? Ainda vai dar tempo. Ainda vai dar tempo. Aleluia. Vou falar com meu marido para ele, se ele providencia o PDF para mim, para eu fazer o planejamento com vocês pelo Zoom, pelo Meet, né? Melhor. Beijo. Deus abençoe vocês. Essa live pode alcançar mais alguém? Você consegue compartilhar essa live com mais alguém?
beijo. Faça isso. Beijo, Laudineia. Um beijo pra Espigão, Lau. Um abraço. Até amanhã, em nome de Jesus.